louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para esse culto de oração e estudo da palavra. Deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11. Nós estamos estudando sobre fé, realizando através da fé, um dos assuntos mais importantes que a Bíblia trata. E o que é realizar pela fé? O que é viver pela fé? O que é operar pela fé? O que é andar por fé? Então é isso que nós estamos examinando nas Escrituras, procurando a resposta, porque a Bíblia é que nos ensina sobre isso, que nos guia, que é a palavra de Deus que dá sustentação para o que estamos vendo aqui, esses princípios importantes da palavra de Deus, sobre fé. Então, estamos examinando a vida de alguns personagens que realizaram pela fé, viveram pela fé, experimentaram do poder sobrenatural de Deus, agindo em resposta à fé. Isso que nós estamos vendo, né? E quarta-feira passada, nós vimos duas definições de fé. Alguém lembra? A primeira? Quem anotou aí? Fé é expandir a visão, ou a nossa imaginação, ter a visão de Deus. Deus fez isso com Abraão, primeiro Abrão, né? Que significa pai exaltado. Depois dessa cola também, né, irmãos? E para Abraão, pai de multidões. Pai de multidões. Então Deus começa a trabalhar, né, com Abraão, até o nome dele, né? Até quando alguém falava o nome, né, chamava desse pai de multidões, para ele lembrar disso. Mas ele não tinha filho ainda, né? Então, mas Deus fez outra coisa com ele. Chamou ele da tenda do encontro, né? Vem cá para fora, e mandou olhar para onde? Para o céu. Tenta contar as estrelas. Não tem como. Então sua descendência será assim. Ninguém poderá contar. Segundo a definição que demos de fé, fé é obedecer mesmo sem entender. E voltamos à figura de Abraão, que obedeceu sem entender. Saiu sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. E o que é mais importante, irmãos? Saber com quem nós vamos. A presença de Deus, né? A gente lembra logo de Moisés: Senhor, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair daqui não. Sem a tua presença, nós não vamos não. Então, a experiência dele idoso, Sara idosa, estéril, tendo um filho, e depois Deus pede para ele oferecer seu único filho, filho amado, em holocausto, né? Experiência singular, experiência assim que, às vezes, irmãos, e eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso, a gente tem experiências duras, difíceis, a gente passa por situações, mas quando você passa na prova, é aprovado na aprovação, quando você olha para trás, gente,
Que coisa, que experiência maravilhosa que nós tivemos com Deus. E eu fico imaginando, né? Abraão testemunhando dessa experiência, imaginou, irmãos? Isaac, que era já um jovem, né? Adolescente para jovem, caramba, olha que experiência maravilhosa com Deus. Enfim, eu encerrei essa parte mostrando a importância da confiança que Isaac tinha no pai. O menino estava entendendo ali, quer dizer, no início não entendi, pai, está aqui, mas está tudo aqui, cadê o cordeiro, né? A partir dali, eu assim, estou imaginando, né? O negócio está feio para o meu lado. O negócio está feio para o meu lado. E quando ele é colocado, então aí não tinha mais dúvida. Mas, rapaz, que filho obediente. Que filho que confiava no seu pai. Que sabia da comunhão, do temor, do relacionamento que seu pai tinha com Deus. Parecia uma loucura total, não é? Loucura total. Mas a convicção da fé do pai, do temor do pai a Deus, irmãos, ele foi até o fim ali. E essa experiência foi maravilhosa. Vamos agora para a terceira definição de fé. Essa terceira face do diamante, tá? Diamante. Uma hora ainda no meu querido lá, vou botar um diamante aqui para a gente ver, mas tudo bem. Qualquer hora dessa ele vai achar um diamante bonito. Que não tem em casa diamante, ainda mais grande, né? Como é que vai trazer um diamante grande aqui para mostrar, né? Mas todo mundo está entendendo o que eu estou falando do diamante, né? Muito bem. Então, a terceira definição: fé é crer sem ver. Irmãos, eu não estou tirando essas ideias da minha cabeça, não. É que está na palavra. Tá? Eu falei que primeiro fé é crer sem entender. Entendimento. Raciocínio. Agora, fé é crer sem ver. E um dos textos melhores que nós temos para isso é a própria definição que temos em Hebreus 11:1. Tá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não, olha só, não se veem. E eu gosto, né, já falei, vou repetir, dessas duas palavras, certeza e convicção. Certeza e convicção. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, irmãos. Isso aqui é fantástico. Oh, diamante, gente, olha lá, olha só, tá? Então, várias faces, as faces não estão aparecendo muito não, mas dá para ver, né? As quinas direitinho do diamante. Aí, gente, beleza, hein? A televisão aqui dá para ver melhor, está mais nítido, né? O diamante aí. Beleza, tá, deu para ver bem. Então, irmãos, olha, pensa um pouquinho nessa definição. Fé é certeza. Certeza é firme fundamento, é alicerce das coisas que esperamos. Convicção, isto é prova, né? Materialização de fatos, isto é, de coisas que não estamos vendo, não se veem, isto é, pelos olhos físicos, tá? Pelos olhos físicos. Então, pela fé, irmãos, vamos lidar com aquilo que não podemos ver.
E esta fé é essencial para vivermos. João capítulo 20, vou dar alguns exemplos, né? Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, vocês lembram disso? E teve um deles que não estava presente. Quem foi? Tomé. Faltou o culto de domingo. Perdeu. Quem falta o culto perde, irmãos. Né? Perdeu a presença de Jesus ali, ressurreto, que coisa maravilhosa. Né? Ao ser comunicado do fato, o que aconteceu, irmãos? Verso 25, veja lá, João 20. Olha o que Tomé diz, mais um pouquinho à frente, aí. Se eu, não vir, isto é, ver, do verbo ver, se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, tá? E não puser a minha mão no lado dele, onde pegou a lança, olha o que ele diz: de modo nenhum. Olha só, irmãos, vou acreditar, eu quero ver. Olha, Tomé que diz, eu quero ver. Muito bem. Para Tomé não valia o testemunho de 10 apóstolos. Não valia. Testemunho de 10 apóstolos. Tomé, ele se apresentou entre nós, Tomé. Nós estávamos ali, os 10. Ele deve ter pensado assim, os 10 tiveram uma alucinação, alguma coisa, que não era Jesus, viram um fantasma. Eu só acredito vendo. Então, a ressurreição de Jesus para Tomé tinha que ser confirmada pelos sentidos que nós temos. Quais são nossos sentidos? São 5. Vamos botar aqui. Visão, audição e tato. Para Tomé, ele precisava de pelo menos 2, né? De quê? Visão e tato. Ele queria ver e tocar. Irmãos, olha que isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante. E aí, no domingo seguinte, Tomé estava. Parece que aprendeu a lição, né? E Jesus, de novo, se apresenta no meio deles. Paz seja com vocês. E aí, irmãos, imediatamente, Jesus se dirige a quem? A Tomé. Verso 27, veja aí. Põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. E aí olha que Jesus diz, não seja incrédulo, mas crente. E aí, depois dessa experiência, ele faz uma declaração maravilhosa, né, irmãos? Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Agora, irmãos, preste atenção. Verso 29. Preste atenção no que Jesus diz. Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Olha só, é uma pergunta. Você creu porque me viu? Olha a pergunta de Jesus.
Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e... Olha só, irmãos. Felizes, né, extremamente felizes, são aqueles que não viram, mas creram. Isto é, bênção maior é reservada para esses que creem assim, sem ver. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Então, Jesus aqui, irmãos, revela os fundamentos da fé, a essência da fé, a definição de fé, como a fé deve ser praticada. Tomé andou na contramão da fé. Jesus disse: crer sem ver. Ele queria ver para crer. Ele andou na contramão. A fé torna real, irmãos, o que para muitos é irreal. A fé enxerga o que para muitos normalmente é invisível. A fé traz o eterno e invisível como se estivesse presente. Irmãos, esse assunto de fé é algo espetacular. Não é uma fé que depende dos sentidos que nós temos. Não é revelada pelos sentidos. É 1 Pedro 1,8. Pedro está falando sobre perseverança na fé, e diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória. Isto é fé, crer sem ver. Irmãos, primeiro o milagre acontece em nós, para depois se materializar. Não sou eu que estou estabelecendo isso, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Esse enigma da fé, irmãos, esse poder que há na fé, não a fé em si, não fé na fé, né? Mas essa confiança depositada no Senhor. Irmãos, há um enigma, há um poder que às vezes a gente nem imagina. Por que certas coisas acontecem com algumas pessoas? Quer ver outro exemplo, irmãos? Povo de Israel sai do Egito e vai em direção à terra prometida. E aí, eles chegam a um que eu chamo beco sem saída. Não tinha para onde ir. Cercado de montanhas. E aí, só tinha o quê? Diante deles o Mar Vermelho. E atrás vinha o exército faraônico. E é interessante, irmãos. Ali, quando a gente para pensar, né, irmãos? Não havia caminho ali. Não tinha caminho. Não tinha uma ponte, Rio-Niterói. Não tinha um túnel, né? A gente vê em filmes esses túneis assim, né? Mas existe mesmo, né?
passa por dentro do mar, uma coisa fabulosa, né? O que o povo disse? Estamos perdidos, não tem saída, não tem jeito, não há o que fazer. Mas Moisés era um homem de fé, irmãos. Moisés era um homem de fé. E Êxodo 14:13, ele diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam, olha só, olha o ver de novo, vejam o livramento que o Senhor fará hoje, nesse dia. Mas ele diz: não tenham medo, fiquem firmes. E aí vocês vão ver o que Deus vai fazer. Olha a fé, irmãos. A gente fica assim, meu Deus, será que algum dia eu vou ter essa fé? E Moisés estava sob pressão, irmão. Irmãos, Moisés conduziu esse povo sob pressão. O homem que sofreu. Mais com o povo de Deus do que com outras coisas, com os outros inimigos, irmãos. Então, Moisés, o que ele diz? Primeiro precisam crer. E depois vocês vão ver o livramento do Senhor. É essa a interpretação aqui. Moisés, pela fé, viu o caminho, irmãos. É como se fosse isso aqui, ó. Ele viu o caminho. Olha a fé, irmãos. E aí, você sabe a história. O mar se abriu, o povo passou. Agora, por favor, veja Êxodo 14:31. O que diz? Israel viu, olha só, viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha só, irmãos. Olha o contraste entre Moisés, que viu pela fé, e agora o povo, que creu porque viu. Percebam a diferença da fé. Então esse problema não foi só de Tomé, irmãos, né? Foi do povo de Israel, que primeiro precisou ver para crer. E hoje esse problema continua, irmãos. Esse problema continua. A gente tem dificuldade de crer sem ver. Nós temos dificuldade de viver pela fé. Mas o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos, é outra coisa. A fé me faz crer sem ver, antes de ver. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que Deus conduziu o seu povo para aquele lugar. Irmãos, nenhuma dificuldade que o povo passou, nenhuma prova, nenhuma provação, foi sem o propósito de Deus. Deus tinha sempre um propósito para ensinar o povo. Deus é Deus. E Deus ali estava querendo mostrar ao povo o que é fé.
E Moisés demonstrou isso. Mas a gente quer um caminho mais fácil, porque crer sem ver, irmãos, sem entender, é algo difícil, queridos. Mas eu gosto também de Êxodo 13, 17 e 18, que diz que Deus não conduziu o povo pelo caminho mais perto, mas pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Tinha outro caminho? Tinha. Mas Deus não conduziu o povo por aquele outro caminho. Ele conduziu o povo não pelo caminho mais perto, mas pelo caminho que dava no Mar Vermelho, pelo um caminho sem saída, para que o povo pudesse crer, aprender a viver pela fé. E você vai ver que essa experiência é comentada direto na Bíblia. A experiência do povo atravessando o Mar Vermelho. O que aprendemos aqui, irmãos? Que Deus nos conduz por desertos. Deus faz com que passemos por provações. Eu disse provações, não tentações. Tentações vêm do inimigo. Provações. E eu sei que alguém fica assim até desconfiado quando eu digo, já falei isso algumas vezes, que está na agenda de Deus para cada um de nós provações, desertos. Então, meu irmão, minha irmã, não reclame, não murmure, não duvide, não esmoreça. Os desertos de Deus vão te levar a becos sem saída, a um paredão do Mar Vermelho. Para quê? Para você exercitar sua fé. Deus quer que você exercite sua fé. Deus quer que você aprenda a andar por fé, a praticar a fé e ter experiência com Deus através da fé. Porque o que vale nossa vida aqui, irmãos, se não forem as nossas experiências com Deus, se não for o nosso caminhar com Deus, se não for praticar a palavra de Deus, seguir o Evangelho de Jesus, para que serve a nossa vida? Se não vou testemunhar do Evangelho, se eu não vou levar almas a Jesus, melhor Deus me levar. Deus está no controle. Eu sei que é uma frase de efeito, tipo um jargão, né? Mas, irmãos, é uma verdade bíblica. Deus está no controle. Deus permite que passemos por lutas e dificuldades para praticarmos nossa fé, para nós crescermos em fé, aprendermos a viver pela fé. Esse é o propósito de Deus. É o caminho de Deus. Então, tem um mar vermelho diante de você? Tem uma luta, tem uma dificuldade, tem um caminho sem saída. Você não vê uma saída. É exatamente aí que Deus quer você. Para você ver a glória de Deus
para você ter experiência com esse Deus maravilhoso, para a sua fé ser provada. E Tiago fala sobre isso, né? Você conhece muito bem? Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar nada. Olha só, olha o propósito de Deus nas provações, lutas, dificuldades que passamos. Então, esse é o caminho de Deus, irmãos. Nossa fé sendo provada. Vamos voltar a Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que, olha só, irmãos, ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu a arca. Observe esse detalhe, irmãos. Não tem como não observar acontecimentos que ainda não se viam. Olha para a definição de Hebreus 11, 1. Noé, então, demonstra uma fé robusta. Numa época que nem chovia ainda, ninguém tinha visto chuva, e vai ter um dilúvio. O que é isso, irmãos? Ele não tinha nem ideia do que era aquilo, mas creu. Mais de 100 anos construindo a arca pela fé, demonstrando sua fé, irmãos, porque o fato dele estar construindo era uma prova viva de sua fé. E essa diferença que nós temos do mundo, irmãos, nós passamos pelos mesmos problemas que os outros passam, mesmas enfermidades, mesmas provações, com algumas diferenças daqui e dali, mas o mundo precisa ver como nós enfrentamos essas provações. O mundo precisa ver que nós vivemos por fé e não por vista. Ele creu, construiu a arca. E eu gosto dessa, e eu vou falar mais à frente sobre obediência. Essa obediência pela fé. Pela fé, irmãos. A pergunta é: você é guiado por aquilo que você vê ou por aquilo que você crê? Como é que nós conduzimos nossa vida? Baseados nas coisas que vemos ou nas coisas que cremos? Ou em quem cremos? Isso é importante a gente definir, irmãos. Porque a maioria absoluta dos cristãos não vivencia isso, irmãos. Irmão, me perdoe, mas a maioria absoluta não vivencia o que é viver pela fé. Não tem, e repito, a maioria não tem experiências reais com Deus. Não conhece a Deus. E quanta gente
abandona o barco, joga a toalha, larga as redes, abandona Jesus quando a coisa está difícil. Quando a provação vem, a luta vem, a tempestade vem. É certo que alguns até buscam mais a Deus, mas se a pessoa não tem base, ela abandona o Senhor. Lembra da pergunta de Jesus para os discípulos? Depois que aquela multidão abandonou, e vocês? Vão querer ir também? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus nos dá oportunidades na vida de exercitar a fé. Às vezes em coisas pequenas e às vezes em coisas grandes, difíceis, mas são as experiências mais difíceis que nos aproximam mais de Deus, quando exercitamos nossa fé, irmãos. Então, queridos, vamos perseverar, vamos obedecer, vamos descansar nos braços do Senhor, vamos em frente. Pode vir tanta coisa, tantas provações, doença, luto, medo, pânico, solidão, ansiedade, pode vir, que nós vamos enfrentar isso pela fé. Pela fé. Ou tememos essas coisas, ou tememos a Deus, irmãos. Nós temos que optar. Então, pare um pouquinho e pense: Deus está te dando oportunidade para você crer, para você exercitar a fé. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, que é uma provação para você ser aprovado em sua fé? Irmãos, quando passamos por essas experiências e exercitamos a fé e somos aprovados, irmãos, isso é uma base sólida para a nossa vida espiritual. Nós vamos fincar cada vez mais nossas raízes na palavra de Deus. Então, fé é crer sem ver. Vamos fazer isso, irmãos? Deus está ou vai te dar oportunidade para você exercitar a fé assim. Crer sem entender, crer sem ver. Amém?